Olá, meu nome é Júlia Miara, eu sou professora e cofundadora do IPEA, Comunidade de Pensamento, e hoje nós estamos aqui com mais uma aula do curso Patriarcalismo e Civilização, as Máscaras dos Valores Ocidentais. Oi, gente. Meu nome é Pedro Rocha, eu sou professor de filosofia da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, sou colaborador do IPEA. Olá amigos, olá a todos. Meu nome é Viviana Ribeiro, sou professora e cofundadora do IPEA, Comunidade de Pensamento, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a democracia moderna. No episódio, na aula anterior, nós falamos sobre a democracia antiga, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a constituição do pensamento da democracia moderna, um pouco dos estados modernos. Então, a nossa conversa vai por aí hoje. Bom, eu queria começar dizendo que uma marca da formação dos estados modernos, a partir do século XVII, que vai compor e influenciar o pensamento sobre a democracia moderna, é o problema do aparecimento do povo como sujeito político. E aí eu vou ler aqui um trechinho do Hobsbawm, na Era do Capital, que ele coloca esse problema da seguinte forma: se o nacionalismo era uma força histórica reconhecida por governos, a democracia, ou a crescente participação do homem comum nas questões do Estado, era outra. Os dois eram uma única coisa, na medida em que os movimentos nacionalistas, nesse período, tornaram-se movimentos de massa. E, certamente, a essa altura, praticamente todos os líderes radicais nacionalistas supunham esses dois conceitos como conceitos idênticos: Estado e democracia. Entretanto, como já vimos, na prática, a grande parte do povo comum, como os camponeses, ainda não havia sido atingida pelo nacionalismo, mesmo em países onde a sua participação na política era levada a sério, enquanto outras, principalmente as novas classes trabalhadoras, eram impelidas a seguir movimentos que, pelo menos em teoria, punham um interesse de classe internacional acima das filiações nacionais. Em todos esses casos, do ponto de vista das classes dirigentes, o fato importante não era aquele em que acreditavam as massas, mas que seus credos agora contavam na política. Elas eram, por definição, numerosas, ignorantes e perigosas. Muito perigosas, precisamente devido à sua ignorante tendência para acreditar em seus próprios olhos, que lhes diziam que aqueles que os governavam davam muito pouca atenção às suas misérias. E a simples lógica que lhes sugeria que, já que elas formavam a grande maioria do povo, o governo deveria basicamente servir-lhes a seus interesses. Tornava-se, portanto, cada dia mais claro, nos países desenvolvidos e industrializados do Ocidente, que mais cedo ou mais tarde os sistemas políticos teriam que abrir espaço para essas forças, para as forças das massas. Além disso, também tornava-se claro que o liberalismo, que formava a ideologia básica do mundo burguês, não tinha defesas teóricas contra essa contingência. Então, a questão é a seguinte: o pensamento ou uma ordenação de mundo a partir de pilares democráticos vai reaparecer no Ocidente, reaparecer como prática política, junto com a formação dos Estados modernos. Porém, tanto os Estados modernos, em termos de nacionalismo, nação, criação de povo, ocupação de território, delimitação, nesses termos que delimitam, desses elementos que formam o Estado, concomitantemente vai aparecer a questão do quem governa, como os governantes são eleitos,
quem tem o direito de escolher os seus governantes. Então, é nesse sentido que o povo, que as massas vão aparecer nesse lugar, forçando a porta para participarem da esfera pública de decisão, da esfera pública de organização do Estado. E a gente pode dizer que prevaleceu, ou que saiu como discurso e prática vencedoras, o que a gente chama hoje de democracia liberal, que é um modo democrático, um pensamento que impõe e que diz respeito a práticas em que a gente vê a preocupação ainda presente relativa ao controle das massas, ao controle e à possibilidade da incidência das massas, do povo, na diretriz democrática, na diretriz política e no espaço de decisão. Então, a gente pode dizer que essa democracia que se forma no século XVII, XVIII, XIX, mas especialmente essa a partir do século XVII, é uma democracia que ela vai estar preocupada em ou excluir ou controlar a atuação do povo na esfera decisória. E isso, importante dizer, a gente está falando em termos de povo trabalhador. E isso nem entrou nas discussões da época em termos de luta coletiva, mas estão excluídas mulheres desse campo decisório, as populações negras escravizadas. Então, esse povo que a gente está dizendo, que começa a se configurar e se formar nesses séculos, do 17 até o 19, diz respeito ao povo, à massa trabalhadora, à classe trabalhadora. E aí eu digo que a questão do debate sobre o direito das mulheres, da incidência na esfera democrática, não vai aparecer como expressão coletiva, porque diversas impossibilidades justificam ou explicam isso, mas, claro, e nunca deixou de ser um debate, eventualmente aparecia uma mulher ou um homem mesmo que se manifestasse publicamente relativo ao direito político das mulheres. Então, fecha só um parênteses para fazer esse lembrete. Então a democracia, essa democracia que a gente chama de democracia liberal, ela vai atuar nesse lugar, ou para excluir o povo da esfera decisória, das decisões políticas, ou para controlar, ou para limitar. E o que vai justamente dar medida dessas tensões a gente não perder a dimensão da organização, da luta. Por quê? Se a democracia se configura nesse lugar mais extremo de exclusão, mas se ela se configura num lugar de contenção ou limitação, isso é a expressão da pressão popular. Isso é a expressão da organização popular, então, que está orientando essas práticas, a prática e o pensamento. Então, quero dizer que a democracia liberal ela não foi pensada por filósofos, foi pensada por filósofos, mas não foi pensada sem estar contaminada com um problema real, que era o problema das ruas, que era a pressão popular. Então, isso é importante a gente ter em vista também, que não existe uma criação de uma grande ideia e que essa criação simplesmente vai ser aplicada na prática. Não, essas ideias elas vão estar contaminadas, recheadas e tensionadas pela organização das forças das ruas, pelas organizações das forças sociais em ato, na praxe. Então, eu queria falar brevemente, muito brevemente, sobre dois
importantes pensadores políticos que se enquadram nesse registro de pensamento de uma democracia liberal. Um deles é o Benjamin Constant e o outro é o Tocqueville. Em linhas bem rápidas, o Benjamin Constant ele vai pensar o seguinte. Aí eu vou ler aqui uns trechinhos desse trabalho da professora da UFRJ, cientista política Thaís Florencio, no seu livro Demofobia e Demofilia, os dilemas da democracia. Ela diz assim, quando ela faz um comentário sobre o Benjamin Constant. No que concerne ao ponto de vista da tradição liberal sobre a democracia, a determinação do que se entende por demos aparece como fundamental. Então, esses pensadores da democracia liberal, eles vão ter que pensar também quem é o demos. Ou seja, quem é que atua no espaço democrático. E aí aquela história que a gente já conversou algumas vezes sobre que antes da organização da democracia em termos de quem é eleito e quem pode votar, existe um pré-momento que é o momento que ocupa a imaginação. Então, a imaginação atua, primeiramente, sobre essas definições. Quem é o demos? Então, esse processo é um processo imaginativo. E chama atenção para isso justamente porque é um dos temas que a gente vai discutir, já tem discutido aqui, que é justamente que tipo de imaginação, então, primeiro compreender e aceitar o estatuto político da imaginação, dessa faculdade do pensamento, que é a imaginação, e conceber a imaginação como um estatuto político significa dizer, bom, existe uma disputa que sempre acontece no campo da imaginação, no campo imaginativo, que acontece antes das formulações bem acabadas, que a gente chama de conhecimento ou que a gente chama de pensamento. Então, existe sempre uma atuação imaginativa que compõe a produção de conhecimento e de pensamento. Então, a imaginação vai ser um dos operadores que vai dizer, bem, quem é o demos? Quem pode ser o demos? Além disso, a imaginação também vai atuar nos mecanismos que separam, que fragmentam todo um contingente populacional e diz assim, este contingente aqui é o demos e um contingente imenso está de fora do demos. Então, é disso que se trata. Quando ela diz, bom, o problema que aparece para a democracia liberal é definir quem é o demos. E aí, o Benjamin Constant, ele, dentre outras questões, ele formulou as seguintes para orientar essa delimitação de demos. Constant produz a compreensão de que é necessário possuir um certo grau de esclarecimento para integrar o demos. Nem crianças, nem jovens o teriam. Assim como partilhar, então, o primeiro elemento que ele coloca, um grau de esclarecimento. Deve participar do demos também quem partilhe de um interesse comum para fazer parte de uma associação. A partir daí, ele exclui os estrangeiros. Então, primeiro esclarecimento, exclui crianças e jovens, mas também mulheres. Aí a gente tem que lembrar da mitologia da época, que entendia, que se afirmava que as mulheres eram seres incapazes por natureza. Então, as mulheres também não teriam o grau necessário de esclarecimento para integrar o demos. Partilhar de interesses comuns exclui os estrangeiros. Em um segundo momento, o esclarecimento é fortalecido como um requisito para participar da democracia.
ele é proposto como um critério para considerar que nem mesmo nascidos no país ou homens da idade madura apresentam necessariamente qualidades apropriadas ao exercício da democracia. Então, o esclarecimento, que em princípio exclui imediatamente mulheres, crianças e jovens, ele também vai servir para excluir homens maduros. Homens nascidos no mesmo país, não estrangeiros, mas homens trabalhadores. Estabelecido desse modo, o critério pesa sobre os pobres e os trabalhadores, relegados à classe estabelecida pela mais absoluta democracia dos excluídos de direitos plenos de cidadania. E aí uma citação do Constant. Aqueles que a indigência mantém em uma dependência eterna, indigência, miséria, necessidade de dar conta da vida. Aqueles que a indigência mantém em uma dependência eterna e que ela condena a trabalhos cotidianos não são nem mais esclarecidos do que as crianças sobre os negócios públicos, nem mais interessados que os estrangeiros a uma prosperidade nacional, do qual eles desconhecem os elementos e de qual ele partilha somente indiretamente as vantagens. Então, a miséria, ela é considerada como um dado da natureza, praticamente. A indigência, ela é considerada não como algo resultado de determinada ordenação social e política e econômica, como algo resultante dessas relações, então, econômica, política e social. Então, a indigência ela é quase algo que existe no mundo. E pessoas, então, preocupadas e ocupadas com a própria subsistência, em dar conta da própria subsistência, não têm nem esclarecimento e nem interesse, não teriam nem esclarecimento e nem interesse de participar da vida pública. Com isso, o que ele abre caminho? Para dizer o seguinte: apenas os que podem, apenas os que estão liberados da própria miséria são os eleitos ou são aqueles que seriam os mais legítimos para participar do espaço democrático. E quem são esses? Os proprietários. Então, apenas os proprietários, isso legitimaria, esse pensamento legitimaria, então, a constituição de um demos que é formado por homens proprietários ou por homens da classe dominante. Então, essa foi uma das concepções que se enquadra dentro desse grande quadro de pensadores que constelam o pensamento sobre a democracia liberal. O Tocqueville, ele já se enquadra, eu penso, quando eu leio, eu penso que ele já se enquadraria num lugar mais extremado de exclusão o tanto quanto pudermos. Embora ele soubesse que em algum momento eles não poderiam mais excluir. Porque o pensamento do Benjamin Constant, de certa forma, ele parece que deixa uma abertura no sentido de que, bem, quando os trabalhadores, então, se liberarem, eles poderão participar do demos, eles poderão passar do contingente da massa, do contingente populacional, para o espaço do demos. Agora, o Tocqueville me parece um pouco mais extremado. E o Tocqueville, eu acho que ele, dentro aqui da organização de pensamento da Thais, eu acho que foi o pensamento do Tocqueville que
possibilitou e fez com que ela forjasse, criasse esse conceito de demofobia, porque no Tocqueville a questão do medo das massas nos seus escritos é bastante expressiva. Tocqueville ele é a nossa Regina Duarte do século XIX. Tenho medo, assim como Hobbes também tinha medo. Então, os três ali são esses personagens que vão pensar, bom, a tragédia que a Regina Duarte não influenciou, que bom, a formação do pensamento moderno e da democracia. Mas a expressão é a mesma, tenho medo. Bom, então Tocqueville, os escritos dele sobre a democracia expressam o medo e o terror das massas e o desprezo pelas massas. Então, medo, terror e desprezo pelas massas. Nas memórias do Tocqueville, escritas em fevereiro de 1848, ele diz o seguinte: o povo é incapaz e indigno de viver livre. Sempre o mesmo, tão impaciente, tão irreflexivo, tão desprezador da lei, tão fraco diante do exemplo e temerário diante do perigo, como foram seus pais. Vale ressaltar, comenta Thaís, que essas afirmações não refletem imediatamente o calor dos fatos, visto que os acontecimentos de 1848 são registrados por Tocqueville em 1850 e 1851, com a publicação póstuma apenas em 1959. Porém, são afirmações ainda imersas em uma retórica rememorativa do clima das paixões desenfreadas, que é a Revolução de 1848 na França, que ele é espectador apavorado. Escrito no período entre a publicação de suas duas grandes obras, A Democracia da América, de 1835 e 1840, e O Antigo Regime e a Revolução, o livro Lembranças de 1848 guarda um caráter especial na teoria política do autor. Essa obra transmite toda a dramaticidade do seu tempo, no qual Tocqueville é, ao mesmo tempo, autor dos relatos e ator nos eventos rememorados. Trata-se de reflexões de um homem de alma originalmente aristocrática, que, apesar de convencido da inevitabilidade da democracia, expressa em um testemunho permeado pelo medo seu vislumbre em relação ao protagonismo popular. Esse medo, ao qual se associa o elemento demofóbico da democracia moderna, apresenta-se, como se ilustra em seguida, em matizes diversos. Esse medo se confunde por vezes com asco e desprezo, despertados pela constituição física do povo, comparado com aqueles de espírito mais ativo da aristocracia renascente e da burguesia emergente. De acordo com esse modo de conceber as coisas no mundo, os aspectos morais e os físicos parecem coincidir ou se relacionarem. Não só a versão física, como também a versão moral é manifestada nesses escritos. Na ocasião de um evento importante, como a ocupação pelos insurgentes da Assembleia Francesa em fevereiro de 1848, Tocqueville faz questão de notar o aspecto daqueles homens que, abre aspas, Tocqueville, fediam a suor, embora a natureza e o estado de suas roupas não devessem tornar-lhes o calor muito incômodo, pois estavam bastante mal vestidos. Ainda nesse registro, a figura do revolucionário Blanqui pode ter impactado negativamente os mais democratas dos homens daquele tempo. Mas é na pena de Tocqueville que seu aspecto físico recebe descrição minuciosa, sendo contrastado com os costumes aristocráticos.
Foi então que vi aparecer, por sua vez, na tribuna, um homem, a quem só vi nesse dia, mas cuja lembrança sempre me encheu de aversão e horror. Tinha as faces macilentas e murchas, os olhos brancos, o ar doente, malévolo e imundo. Uma palidez suja, o aspecto de um corpo bolorento, sem nenhuma roupa branca visível. Uma velha sobrecasaca negra, grudada sobre membros franzinos e descarnados. A frase que resume esse impacto é a seguinte: parecia ter vivido em um esgoto de onde acabara de sair. Esses aspectos podem passar por uma mera descrição literária, diz a Thaís, fruto de uma mente ativa e cultivada. No entanto, o relato dos fatos chama atenção por alternar repugnância em relação ao caráter físico e horror acerca do avanço político do povo. Sobressaem aspectos pejorativos que vão desde a aparência física tosca e repugnante de personagens populares à ausência de liderança e comportamento desmedido associado a paixões desenfreadas. Esses atributos mesclam claramente aspectos de natureza diversa, como se os aspectos físicos revelassem por ordem natural das coisas o nível de organização de um grupo. A concepção tocquevilliana sobre o papel e a capacidade do povo é espalhada na imprensa da época e na literatura pitoresca da primeira metade do século XIX. Como nota Chavelier, os populares de Paris são ali representados nos jornais como feios, fazendo com que, antes mesmo de qualquer gesto ameaçador, o horror se impunha já pela aparência física. Olha os elementos da imaginação e dos afetos, os elementos afetivos operando. E quando ganha uma expressão de jornal, o que se pretende é exatamente isso, difundir, ir por contágio, disseminando esse afeto de asco, nojo e medo das classes populares, das classes trabalhadoras. Essa descrição frequentemente aproxima o popular do selvagem. O tratamento dispensado às classes populares, por certo, em nada mitiga a desconfiança e o ódio entre as classes, em relação às quais Tocqueville expressa tanta preocupação em seus escritos. O aspecto selvagem, objeto de temor, não constitui mero recurso literário. Serve também como metáfora política. Com frequência, em escritos de cunho político, a multidão é apresentada como acéfala, plena de paixão e desprovida de organização. Em Tocqueville, essas características são assinaladas quando do fato de não haver, por exemplo, líder comum ao qual a multidão, nas jornadas revolucionárias de 1848, parece obedecer. E o que lhe dava aparência de uma barafunda e não de uma tropa. Observa-se que o pensador focaliza o movimento novo e surpreendente da mobilização das massas de populares, destacando, em descrição semelhante à de seus estudiosos da psicologia das massas, que, Tocqueville, a maioria parecia somente presa de uma excitação febril provocada pelo arrebatamento, pelos gritos de fora, pelo abafamento, pela compreensão e pelo mal-estar do ambiente. Outra coisa importante que tem nesses escritos, a constituição social do imaginário do povo trabalhador, não só como feio, sujo e desenfreado nas suas paixões, selvagem, mas também desorganizado. Ou seja, não há qualquer... ou talvez houvesse um reconhecimento de que havia ali, sim, alguma organização. Havia, com certeza, potência.
para a modificação do estado das coisas. Então, por negação, se afirma que era um povo, nas suas manifestações organizadas e populares, como desorganizados, desenfreados e desbaratados. Uhum. E quanto daqueles se pode esperar tudo, porque são desmedidos. Posso fazer um comentário breve sobre essa passagem? Claro. É só porque me chama a imensa atenção como esses elementos que aparecem para designar o povo como dotados de paixão, com plena paixão, desrazoados, desmedidos, né? De uma natureza desenfreada, selvagem. Todos esses elementos a gente encontra abundantemente para se descrever as mulheres. Né? Desrazoadas, desmedidas, dotadas de paixão, sem razão, né? Desmedidas, né? E só para fazer um pequeno vínculo com o que a gente estava falando nas aulas passadas, se os heróis, né, são os heróis da identidade, da razão, daqueles que conseguem reter as fronteiras do sujeito, do eu, né, e conseguem permanecer sendo, as monstruosidades são frequentemente figuras femininas que são destroçadoras, né, que são aquelas que desfazem, que esquartejam, que mutilam, né, o indivíduo, desrazoadas, selvagens, animalizadas enfim, é só curioso como essa descrição que aparece, né, na modernidade, para falar do povo, é uma descrição frequente para se falar das mulheres. Né? São as características das mulheres, sem razão, com paixão, né? Quer dizer, com paixão, apaixonadas, né? Domadas por patos. Né? Então, enfim, uma pequena observação que acho que tem lugar aí dentro da nossa discussão. Claro. Frágeis porque tomadas pela paixão, porque não Exato. são donas da razão. Exato, exato. E por um lado não são donas da razão, por outro lado a razão é evidentemente superior. Né? Sim, sim. E aí tem toda a questão do ascetismo. Né? Você precisa ser um asceta, você precisa negar o corpo, a paixão e tudo isso, e se dedicar a uma elevação racional, moral, ética, o que quer que seja, e tudo que é da ordem dos afetos, tudo que é da ordem das paixões, tudo que é da ordem do corpo, do sensível, é feminino, é desrazoado, é emocional e não faz o menor sentido. Sim. E o outro lado é justamente essa masculinidade racional, elevada e ascética. Né? Ascética. Acho que esse é um ponto que apareceu e é importante de retornar em algum momento para a questão do ascetismo. Ótimo, ótimo. Porque junto com esses processos está se formando o Estado moderno, o pensamento moderno da democracia moderna e a razão. É o século da razão, da racionalidade. A racionalidade é um elemento que vai integrar a formação da sociedade ocidental capitalista. Então, quando a gente compreende todas essas exclusões, por essas razões, a gente também vai compreendendo como que é necessário para a racionalidade capitalista que vai vencer, que acho que também é importante a gente fazer comentários sobre, no momento, não sei se é hoje, mas em algum momento, quando a gente for falar um pouco sobre o iluminismo, que o iluminismo vencedor é aquele mais moderado, que existiu um iluminismo radical, a expressão do Jonathan Israel, que é um estudioso do Spinoza, que vai estudar ali o Spinoza e o seu ciclo e vai defender esse posicionamento de que existia, dentro desse momento do iluminismo, existiam pensadores muito mais radicais, que pensavam a democracia em termos muito mais abrangentes, mas esse foi o pensamento vencido. Então, o pensamento que prosperou ou que se impôs ao mundo é o que ele chama desse pensamento moderado.
Já estou finalizando aqui o comentário sobre o Tocqueville. Muito rapidinho, é só interessante pensar que esse pensamento moderado, ele é o pensamento que pode ser incorporado pelo capitalismo, né? Porque um pensamento radical, ele vai ser revolucionário e aí ele não é possível de captação capitalista. Sim, então, sim, né? O Van den Ende, que foi o professor do Spinoza, ele defendia saúde pública na República Holandesa, né? Um território bastante pequeno. Mas, bem, não importa. Ele defendia saúde pública, defendia a educação das mulheres. Então, é só uma menção de que muitos pensadores compõem esse momento de pensar essa democracia moderna, mas por conta do espaço, talvez a gente, conforme a nossa conversa se desencadear, talvez seja o caso, não sei, da gente retomar esse pensamento radical no próximo encontro. Mas só para fazer essa menção de que, então, outras concepções democráticas com demos mais abrangente apareceram no momento. E o que a gente está colocando aqui um pouco em discussão, que é justamente o pensamento que prevaleceu, que teve força de se impor, é justamente esse pensamento com demos restrito, com demos apequenado. Então, só para terminar aqui o comentário do Tocqueville, continuando aqui, guiada pela Thaís. Ainda na ocasião da Revolução de 48, uma ocasião espantosa e excepcional. Tocqueville não se esquiva de notar a presença de homens bêbados no meio da massa. Vale lembrar, com Chavelier, que o alcoolismo, a essa época, já é um vício amplamente associado às classes populares. A desconfiança entre as classes denota alguma dimensão dos medos sociais subjacentes à tomada de posição. Nas jornadas descritas por Tocqueville, o autor expressa o quanto o medo se instala nos locais mais insuspeitos, de modo que, Tocqueville, os próprios lugares de que acreditávamos ser os donos formigavam de inimigos domésticos. Era uma atmosfera de guerra civil que envolvia toda Paris, e na qual, qualquer que fosse o lugar para onde se escapasse, era preciso viver. Impregnado das relações sociais, o medo fica patente na narrativa do jantar que lhe é oferecido pelo colega economista Blanqui, irmão do líder revolucionário, na ocasião do primeiro dia da insurreição. Tocqueville conta que o anfitrião havia adotado como jovem criado o filho de um pobre homem do campo, cuja miséria o teria impressionado. Como relata, no momento em que recolhe a mesa depois do jantar da família, o rapaz anuncia: no domingo que vem, era quinta-feira, seremos nós que comeremos as asas do frango. Uma jovem colega de trabalho acrescenta: e seremos nós que usaremos os bonitos vestidos de seda. Tocqueville toma aquele episódio como sinal da sua época. Tocqueville: o que poderia dar melhor uma ideia tão justa do estado dos espíritos do que o quadro infantil dessa ingênua cuspidez? E o que a completa é o fato de Blanqui ter se poupado de dar a entender que tinha ouvidos fedelhos. Eles o atemorizavam. O antagonismo de classes e o medo mostra-se, portanto, recíprocos. Então, acredito que a gente já tenha bastante elementos para continuar a nossa conversa, sem esgotar. Lembrando para quem está assistindo que não é esgotativo.
Então, eu queria pegar, né, assim, né, como, olha a linha de alguém de fora, né, poderia olhar assim, mas que linha do tempo estranha que essas três figuras estão estabelecendo. Quer dizer, a gente saiu lá da antiguidade e pulou para o século XIX, assim, tipo, o que aconteceu? Por que, quer dizer, qual é o sentido desse salto, né? Tem um sentido, né, fácil de sublinhar, né? Quer dizer, o sentido a gente estava falando de uma democracia, né, num formato, vamos dizer assim, né? Pois a gente estava olhando para a democracia antiga, né, por aquela via dos mitos e tal, né, daqueles mitos fundadores e tal, daquelas figuras autoritárias e tal. A gente chegou, né, naquela imagem de um sistema democrático, né, oligárquico, né, um sistema democrático, né, que está fundado nisso, né, na manutenção de privilégios e tal, né, para uma elite minúscula. E que é daí que vem a palavra democracia. Assim, né? O demos é esse. Né? Aí a gente salta para o século XIX, né? Para pegar essas figuras, bom, né? Para a formação do Estado moderno, né? E tal, mas pegando, né? Como vozes desse processo, né? Essas figuras do século XIX, né? Que aí, né? O que a gente encontra ali? A gente encontra tipo também uma concepção de democracia, né? Baseada nisso, né? Uma democracia oligárquica, restritiva, né? Que a Vivi, né, enfatizou isso, né? Enfim, bastante eloquentemente. Né? Quer dizer, o problema para que pensar democracia? Para restringir o demos o máximo possível, né? Para dessa. Né? Aí tem duas coisas assim que eu acho que é importante a gente pegar, né? Uma então a gente, né? A gente olha para a antiguidade primeiro e diz assim, né? Então isso aí, né? Pô, chatão, isso não é muito democracia, né? Porque, pô, o povo era minúsculo, tipo, é a elite pensando a si mesma, pensando nos seus privilégios, isso não é exatamente democracia, né? Aí a gente tem esse ponto de vista, né? De fazer essa crítica do passado, né? Então, beleza, não, mas estava lá atrás, né? Vamos pensar uma coisa mais contemporânea, vamos embora. Aí, tipo, vamos pegar então os ideólogos da democracia liberal. Aí, tipo, mas pô, de novo uma democracia restritiva, tipo, de novo uma concepção de democracia que serve para a manutenção de uma elite, né? De novo uma concepção oligárquica, né? Então, diante dessa continuidade, dessa linha de raciocínio, tem duas coisas. Uma a gente poderia se questionar, né? Da onde a gente tirou, né, a ideia de que, porque a gente tem essa ideia, porque a gente está olhando para essa democracia e está dizendo isso aí não é suficiente, isso não é uma democracia verdadeira. Então, da onde será que a gente tirou essa ideia? Né? A primeira questão é essa, né? Da onde a gente tirou isso? Né? E aí, bom, da onde a gente tirou então a ideia de uma democracia enfática? Né? Uma democracia que seja realmente, né, que não uma democracia como um sistema de manutenção da exclusão, mas um sistema, né, alguma coisa que diga respeito ao poder popular, né, a distribuição de poder, né, ao reconhecimento dessa potência das massas, né, que a Vivi salientou, né. Da onde a gente tirou essa ideia? Né? Então, pois né, tem dois caminhos para pensar isso, né. Um, né, é o caminho, né, é um caminho do esclarecimento radical, né. É pensar o seguinte, não, prestando atenção nas ideias, né, do iluminismo, prestando atenção nas ideias da modernidade, fundadoras da modernidade, né, fazendo uma espécie de crítica, né, de autocrítica dessa racionalidade que, na verdade, é herdada da antiguidade, né, uma racionalidade que diz respeito a, tipo, né, a relação entre discurso e capacidade política, razão, discurso e capacidade política. Se a gente entra por aí e faz né, e leva esses valores, né, esses conceitos realmente a sério profundamente, a gente faz uma espécie de autocrítica do processo de modernização, que seria, então, apontar para o sentido realmente universal desses conceitos. Né? Então, seria alguma coisa... Não, democracia, né? Se a democracia está amparada, sei lá, na capacidade de discutir na ágora, né? De discutir no espaço público, para pegar lá o material grego, né? Então, porra, aonde que isso chega? Isso chega numa espécie de universalidade, porque o ser humano pode fazer isso, né? Então, a democracia é para todos, né? Seria estou, né, fazendo um esboço aqui do que seria esse caminho do iluminismo radical, né? Esse iluminismo radical, né, é o que alimenta, né, o imaginário do socialismo depois, né, e do comunismo, né? Então, né, daí, né, por esse caminho, né, o caminho iluminismo radical, né, socialismo, comunismo e tal, é que a gente, né, tem uma certa, né, que a gente consegue, desde esse ponto de vista, olhar para essas formas
de democracia restritiva e dizer isso não é a verdadeira democracia. Tem uma outra democracia verdadeira, que seria essa da autocrítica do iluminismo e do iluminismo radical. Isso é um caminho, né? O outro caminho, que é o que eu gostaria de pegar hoje, né, que é o caminho ao qual eu sou bastante mais simpático, por preferência pessoal, né, por capricho meu, não porque é melhor ou pior. Né? O caminho do iluminismo radical dá muita coisa interessante. Né? Mas o caminho que eu queria pegar hoje, né, é o outro, que é o seguinte, que é uma discussão sobre... Mas peraí. Então a gente saltou lá da antiguidade para a modernidade plena, vamos dizer assim, né? Para o início do desenvolvimento do Estado moderno. O que aconteceu no meio do caminho? Né? O que aconteceu no meio do caminho? É a Idade das Trevas. Né? É a Idade das Trevas, é o medievo. Né? Então, nessa discussão, né, sobre democracia, né, na enorme maioria do tempo, quer dizer, existe uma hegemonia na intelectualidade, mesmo na intelectualidade de esquerda, né, e a esquerda, eu estou falando no sentido mais amplo possível, que é aqueles que estão interessados em pensar essa democracia radical, né, em pensar essa potência popular e tal. Né, tem uma espécie de hegemonia nesse meio intelectual, né, que deixa a Idade Média totalmente para trás. Né? Não, a Idade Média, tipo, isso aí era a Idade das Trevas, não aconteceu nada. O que é interessante é pegar aqueles ideários, tentar encontrar uma radicalidade naquele iluminismo grego, naquele racionalismo grego, na filosofia, na razão, no logos que aparece lá atrás, e atualizar isso depois na alvorada da modernidade, né, no século XVI, XV, XVI e tal, e aí pensar, então, o socialismo e tal. E aí esse meio do caminho fica apagado. Né? A gente só fala na contemporaneidade, né, me dá urticária, né, a maneira como sempre que é aquilo, né? Então o momento político é um momento de obscurantismo. Aí fala medieval, Idade das Trevas, né? Quer dizer, como se a referência, né, do oposto àquilo que a gente gostaria, né, que esse estado de coisa que a gente está vivendo, né, que é um estado supostamente, né, de uma democracia precária, as instituições decadentes, né, decaindo e tipo, não funcionam, né, e a coisa do retorno, uma espécie de uma sensação de que retorna com muita força um obscurantismo, uma dúvida frente à ciência, né, a religiosidade na política. Então tudo isso é atribuído a esse não, isso é o medievo, né, isso é a Idade das Trevas. E é isso que me dá urticária, né, porque quer dizer, a gente precisa, uma das minhas cruzadas pessoais, né, é reabilitar a Idade Média como uma referência política muito interessante. Assim, né? Então, assim, né, tem N maneiras de chegar a isso. Né? Então, uma das maneiras é assim, né, e vamos imaginar, e aí eu gostaria de tentar, né, resumir, porque isso é um assunto tipo, muito amplo, assim, dá pano para mão. Mas vamos pensar o seguinte, assim, o que é a sociedade medieval? Né? O que é uma sociedade pré-moderna? Né? Então, uma baliza para a gente pensar isso, né? E aí é claro, né, gente? Eu vou estar sendo muito esquemático aqui no que eu vou falar agora, né? Porque justamente porque, né, a sociedade pré-moderna, a sociedade medieval, né, ela é altamente descentralizada, né? Você não tem nem essa história, o conceito de feudalismo, né? Tem N feudalismos, né? Muitos processos diferentes, mas a gente pode falar esquematicamente aqui, né? Então, uma sociedade como essa, né, tem algo em comum em todos esses nesse saco de gatos aí. Qual é, né? É uma sociedade onde não existe exército nacional nem polícia. A gente pode começar por aí, assim, né? Imaginem o que é uma sociedade onde não existe exército nacional e polícia. Né? Imagine uma sociedade em que, para lutar suas guerras, né, os senhores, né, a aristocracia, né, os poderosos, né, os caras que controlam a terra, esses caras tinham que contar com um acordo para com as pessoas comuns, para lutar a guerra. Né? Quer dizer, um senhor feudal típico está muito longe daquela imagem de um cara num castelo gigantesco, com um monte de soldados uniformizados, não tem nada a ver com isso, isso é uma ideia moderna. Né? Isso é século XVI. Né? A Idade Média, né, o período entre o final da Antiguidade, né, e o início da Era Moderna, né, que é um período muito extenso, mais de 1000 anos, né, esse período, né, é um período em que, né, é um período marcado por isso, né, por
por essa descentralização política, em que o senhor de terras clássicas, quer dizer, a autoridade local, porque a gente também está falando, né, de uma fragmentação territorial gigantesca, não tem Estado Nacional, não tem país, não tem nada disso. Então não tem estrada nacional, não dá para você chegar de um lugar a outro facilmente, não tem isso. Então, para a maior parte dos indivíduos, e a gente está falando, né, de Europa, depois a gente vai ter que abrir um terceiro capítulo para falar de, né, para pegar um gancho que um gancho que tem muito a ver com o material que a Júlia traz, né, com essa coisa, né, tanto que ela já trouxe aqui, quanto que ela traz no curso dela, né, que é essa coisa, né, do paganismo, né, e das religiões muito antigas matriarcais, né, então, tem a ver com isso. Por outro lado, uma coisa então, a gente está falando dessas sociedades descentradas, né? Então, a gente pode falar disso na Europa, no feudalismo, né? Que é essa sociedade completamente, né, que não tem unificação territorial, que não tem unificação política, que não tem Estado Nacional. A gente pode abrir portas, né, para falar, tipo, né, desse material que a Júlia traz, né, no curso que ela está dando aqui, né, que é, né, essa coisa das sociedades pagãs, né, de uma religiosidade matriarcal, antiquíssima, né, uma forma de organização política completamente diferente, né, de organização do imaginário completamente diferente, e um material também e completamente diferentes e que só foram retiradas da nossa experiência, né, quer dizer, só não para nós a gente se interessa intelectualmente nisso, a gente não consegue viver como que se deu isso através da violência, né? Foi uma coisa que a gente também já começou a falar, né, na semana passada, assim, que é tipo, né, no encontro passado, que é tipo, né, como que só através da violência, só através da guerra colonial, né, é que esse imaginário foi reprimido, né? Isso não foi porque as pessoas desistiram. É que nem lá a fundação de Atenas, né? Ninguém disse assim, pô, vamos se unificar numa cidade. Não, teve que vir lá o cara que é um violador, que é um guerreiro, que é um herói, né, para impor essa parada. Então, né, é esse material, por um lado, né, dessa coisa da antiguidade pagã e tal, e por outro lado, algo que a Vivi sublinhou, né, no encontro passado também, que é essa coisa, a gente tem que estudar antropologia. Né? Então, é esse material, né? É a coisa aquele termo a expressão que o Pierre Clastres usa, né, num dos 2 livros mais famosos dele, né, mais importante, é a sociedade contra o Estado. Né? Então, é uma sociedade que se organiza contra a unificação territorial, contra tudo isso. Então, é disso que a gente está falando. Por que eu estou falando desde a perspectiva europeia? Né? Eu estou falando desde a perspectiva europeia porque essa conversa diz respeito à fundação do Estado moderno. Né? Então, o Estado moderno foi uma exportação, né, também a ferro e fogo, né, porque ninguém disse vem o Estado moderno, né, me possua, foi tipo, né, foi o Estado moderno sendo imposto. Né? Então, esse processo, né, enfim, é um processo violento, é um processo, né, também tem uma marca étnica muito importante, que a gente não pode desviar dela, que é a europeia. Então, por isso que eu vou começar falando de, né, eu vou me deter hoje dessa coisa do medievo. Então é isso, é uma sociedade centrada. Né? Para a maior parte dos indivíduos, né, na Europa, a autoridade, o que é uma autoridade? Uma autoridade é um cara que está numa fortaleza, mais ou menos, né, talvez de pedra, talvez de madeira, né, rodeado da sua família. Né? Então, essa família é uma dezena de indivíduos, 2 dezenas de indivíduos, 3. Né? É esse grupo. Esse grupo tem cavalos e armas direitas. Para fora desse grupo, o que tem? Tem uma população de centenas, né, às vezes de milhares, e aí, bom, né, façam o escalonamento aí que vocês quiserem, dependendo do grau e dentro da hierarquia feudal que essa autoridade local vai ocupar, né, cercado dessa população. Assim, né? Então, esse cara, esse senhor, o que ele tem? Né? Ele tem autoridade, né, herdada, essa autoridade é herdada, né, dos graus mais altos dentro da escala da suzerania e vassalagem, da escala feudalismo. Esse cara tem a autoridade de regular a posse de terra. Então, na casa dele, tem uma espécie de tribunal, né? Um tribunal de distribuição de terra e de regulação. Quem tem terra onde? Né? E aí ele organiza, né? Ele não organiza o trabalho, mas ele, né, dá uma espécie de legitimidade, né? Ele dá um regime legal para essa posse de terra e para o trabalho. Né? Quem trabalha? Essas centenas de pessoas que estão lá de fora desse castelo, né? Dessa fortaleza. E assim, se um belo dia, né, o senhor vizinho resolve dizer assim, né, não, né, parte das terras do meu vizinho, na verdade, me pertencem porque a gente tem um parentesco antigo, um primo, né, e aí teve uma distribuição de terra lá atrás, há centenas de anos atrás, não está muito claro a quem pertence, isso na verdade é minha. Se o vizinho resolvesse invadir o senhor local ia guerrear com ele como? Por um lado, com a sua família,
né, que tem um interesse, e, por outro lado, um pacto com essa população. Não tem outro jeito, você não tem exército nacional, cara. Não tem uma porcentagem da população que é guerreiro profissional. Né? Você tem essa galera aí. Os guerreiros profissionais, né, é esse entorno da família, mas isso é uma dezena. Né? Isso é tipo um grupelho, é uma galera que consegue, se a população resolver, né, jantar eles conseguem ficar de lança na porta, segurando a porta. Basicamente isso. Né? Então, né, o pacto político. Né? A sociedade feudal é uma sociedade do pacto político. Isso é que as pessoas, né, esqueceram. Assim, né? Que pessoas esqueceram? Né? A tradição moderna. Né? A tradição moderna, que em algum momento quis dizer assim, não, agora começa o verdadeiro republicanismo, agora começa o lugar político, com o Estado Nacional e tudo isso, essa galera fez tudo possível para esquecer esse passado medieval. Por quê? Justamente por causa disso, porque é uma sociedade baseada no pacto. Né? Uma sociedade baseada nessa necessidade que o Senhor tinha, que a autoridade tinha, de contar com a, né, boa vontade do povo para tudo. Por exemplo, é isso para se defender dos vizinhos e também para atender às suas obrigações frente ao rei. Então, lá no alto da hierarquia, né, estava o rei, que era mais ou menos um senhor como todos os outros, só que com um pouquinho mais de terra, com um pouquinho mais de legitimidade, com um pouquinho mais de relações. Né? E vale lembrar, né, a que se devia a autoridade de uma figura dessa? Né? Uma figura como uma figura monarca. A que se devia? Se devia ao fato de que ele concedia terras aos senhores locais. Né? Então, o senhor local tinha um laço de aliança com o rei necessário. Por quê? Porque se ele rompesse esse laço, rompia-se também a legitimidade que ele tinha para ocupar a terra dele. Então, entendam, né? Quer dizer, né, o que eu gostaria de conseguir passar, né, é que são laços de... Né, são trocas, são pactos. Né? O rei confia nos nobres e os nobres confiam no rei, porque se o rei tirar o apoio, o nobre perde a legitimidade. Né? O rei tem a prerrogativa de dizer para os nobres, galera, vamos fazer guerra. Ou galera, vamos se defender contra a invasão externa. Aí os nobres dizem, vamos embora. Aí os nobres levam quem? Levam a sua família, mas eles não se ganham a guerra com 30 pessoas. Né? Se ganham a guerra, você tem que levar a população. Como que você garante que essa população vai te seguir para fazer guerra? Nada garante, exceto um trato feliz. Você tem que ter um bom trato com a população. Era o chamado, é o que depois se chamou paternalismo no feudalismo. Né? Mas o paternalismo no feudalismo basicamente era o pacto. Né? Então era o respeito aos custos. E o que era esse pacto? A base disso, e aí eu estou falando pensando bastante na Inglaterra, tá? Mas isso não se apoia, não é só o sistema inglês, não. Né? Se apoia bastante, né, no comum. O que é o comum? O comum, né, é as relações de trabalho, as relações com o território, as relações com a terra, né, que as pessoas comuns, que os camponeses, que os trabalhadores, né, desenvolveram ao longo dos milênios, por tempos incontáveis, tempos, na verdade, e era assim que, na Inglaterra especialmente, mas também no continente, que os camponeses, né, as pessoas comuns se referiam aos costumes. Os costumes estão presentes, né, for so long as anyone remember, eles diziam em inglês. Né? Há tanto tempo, ninguém lembra de um tempo em que esses costumes não estavam vigiando. Né? Então, são coisas antiquíssimas, são costumes de trabalho, formas de dividir a terra, formas de pensar o território, formas de pensar a geografia, formas de tipo, nomear o terreno, forma de organizar o trabalho mesmo, né? Quem trabalha, quando, que família, qual é o direito, né? Como é que as mulheres trabalham, como que os homens trabalham, né? Onde é a floresta, onde é o rio, que terras a gente pode cortar, que terras a gente não pode cortar, tem que deixar crescer o mato, né? Como que o campo circula, tudo isso, né? Uma grande parte disso dizia respeito a esse comum. Né? Então, o comum é o quê? Né? Para nós aqui rapidamente, as pessoas comuns se organizando. Né? As pessoas comuns se organizando seu próprio trabalho. Né? Alguma coisa parecida com isso é o que devia existir na Ática antes da fundação de Atenas. Né? Antes do herói chegar dizendo, vamos organizar isso aqui? Né? O que existia? Existiam as pessoas se auto-organizando. Né? Então, no medievo, né, é o momento em que as pessoas estão se auto-organizando, né, e o senhor, o que ele tem que fazer é dialogar e negociar com esse comum. Né? Porque se ele não negociar e dialogar, o que vai acontecer? Né? Na hora que ele disser, povo, vamos guerrear, o povo vai dizer, não, a gente está muito bem trabalhando aqui, vai o senhor. Né? Coisa que de fato acontecia mesmo quando havia o patriarcalismo do senhorio. Né? Então, muitas vezes isso é uma coisa muito engraçada e maneira de perceber. Né? Inclusive nas ocasiões de rebelião, né? Muitas vezes... Né? Então, se você tem uma rebelião popular, né? Você vai chamar quem? Não tem polícia. Né? Então, você tem que chamar... na Inglaterra se chamava as milícias. As milícias eram o povo organizado para a guerra. Então, você tinha que chamar as milícias. Aí o povo organizado para a guerra ia lutar contra o povo levantado, sublevado. E aí chegava lá e dizia,
Cara, na verdade a gente não vai lutar não. Na verdade a gente vai se unir a eles, né? Então isso acontecia de montão. E é aí que eu quero chegar, né? Quer dizer, numa sociedade como essa, né? Numa sociedade descentralizada, numa sociedade que depende do pacto e da negociação, né? Numa sociedade onde isso é o mais importante, né? Não existe monopólio do poder, o poder está espalhado, né? Porque o Estado é isso, basicamente, né? O Estado é um mecanismo, né, de monopolizar o poder, né, e de estabelecer o monopólio do poder. Mesmo a divisão dos poderes, né? Então tem o legislativo, o judiciário e o executivo, né? E aí pode pensar em outros, o moderador e o cacete. Mesmo que você distribua e tudo isso, né, essas instituições elas representam, monopolizam o poder, né? O indivíduo só tem, né, os indivíduos e os grupos só têm qualquer expressividade política mediados por essas instituições, né? Isso é o Estado moderno. O Estado moderno é o monopólio do poder, né? Numa sociedade como a feudal, justamente por causa dessa distribuição do poder militar, justamente porque, né, não existia monopólio da força, né, justamente porque a força estava espalhada, né, você não tem essa capacidade, não tem nenhuma dessas forças, nem o campesinato, nem a aristocracia, nem a própria coroa tem a capacidade de agir independentemente das demais, né? Essas forças estão o tempo inteiro em negociação, né? Isso aí, né, tem consequências, né, muito interessantes. Assim, a primeira é essa, né, a primeira é que tipo, né, há uma enorme medida de capacidade organizativa autônoma das pessoas comuns, né? Então, as pessoas, né, organizam o seu trabalho, as pessoas organizam o seu próprio trabalho, né? Isso tem níveis, porque, né, a história do medieval é uma história muito longa e tipo, em cada lugar você teve, né, você teve a luta dos senhores contra os povos, contra os camponeses, né? Então, né, direitos feudais, isso é uma história longa, né? Mas, né, a grosso modo, né, essa tensão está sempre muito presente. E onde que essa tensão entre o campesinato e a aristocracia está presente? Assim, é na história incrivelmente rica de rebeliões populares ao longo da Idade Média, né? Então, é uma rebelião atrás da outra, né? Então, você teve grandes rebeliões, né? Rebeliões que se espalharam pelo continente inteiro, né? Então, tipo a Jaquerie, né? Então, você tem outras histórias, né? E a Inglaterra, né, teve a grande rebelião, o grande levante, teve vários momentos de levante, né? Você teve a famosa Guerra Civil Inglesa, que deu na Magna Carta, né? Que o que rolou aqui? Tudo bem? Pode continuar. Tá. Não, desculpa. Já que eu parei, é porque tem uma... Eu tenho que prestar atenção no chat. É só depois cortar esse pedaço. Eu vou... Tá. Pois é, então, essa coisa da Guerra Civil Inglesa, né, que deu na Magna Carta, que é esse documento, né, de tipo, né, esse documento que é uma referência, né, para a limitação do poder estatal. Depois a gente pode voltar a esse troço, né, porque a Magna Carta é um documento muito, muito importante. Mas a Magna Carta, que é conhecida por isso, né, por ter produzido esse documento, também foi uma guerra civil, né, com intensa participação popular. Então, tudo isso para dizer que a Idade Média é uma época de intensa mobilização política, né, de intensa ação política, atividade política, e de intensa atividade política popular, né? Então, uma expressão muito importante disso, né, são as heresias, né? Então, o que é a heresia? Essa ideia de que, tipo, né, se o pensamento religioso, né, está se impondo, então lá vem a Idade das Trevas. Na verdade, né, a suposta Idade das Trevas é uma época, né, de pululante espiritualidade, né? O que eu quero dizer com isso, né? É que você está longe de ter, né, uma linha única, né, de pensamento religioso, né? O cristianismo, né, medieval era incrivelmente vário, era incrivelmente vasto, né? Era muito, você tinha N interpretações, cada lugar. Para a gente ter uma ideia, um elemento importante disso, né, é simplesmente o fato de que, né, grande parte dos padres, né, eram analfabetos, né? Então, o padre analfabeto significa um padre que não pode ser doutrinado. Você não pode dar um livro para ele, um manual, nem a Bíblia ele conhece, cara, né? Ele não conhece esse material. Os párocos locais, né? Os bispos e tal, aí não, mas os párocos locais. Os párocos locais tem a autoridade laica, que é esse senhor lá cercado da sua família, lá no castelo, e tem a autoridade religiosa, que é esse padre. Esse padre é um cara que muitas vezes é analfabeto, né? Então, o que é a religiosidade desse cara? A religiosidade desse cara é também uma religiosidade, né, alimentada desse comum, né, dessa tradição comum, que vai lá longe beber do paganismo, que vai lá longe beber das crenças populares, das crendices. Você não tem unicidade de crença. Essa ideia de que a Igreja Católica no medieval era muito poderosa pra caramba. Agora, né, em termos de doutrina, era muito frouxa, né? A Igreja você não tem, sem Estado, isso é uma coisa que dá para ver muito bem no processo da reforma inglesa, no processo, né,
do rompimento da coroa britânica da coroa inglesa com o papado, né, no reinado do Henrique VIII, né, século XVI. Mas é tipo, né, ali é o momento em que ele, porque tem um Estado moderno funcional, ele consegue impor uma forma de crença. Mas olhando negativamente para esse período medieval, justamente assim, né, uma igreja difundida, né, com uma capacidade boa de coletar impostos e de controlar a vida dos reis e dos nobres, mas de controlar a crença popular, praticamente nenhuma. Daí, inclusive, a Inquisição. O que é a Inquisição? A Inquisição não é um sinal de força da Igreja Católica, né? É um sinal de fraqueza. A Inquisição é o seguinte: a gente não tem como saber o que as pessoas acreditam, cara. A gente tem que mandar um agente para ir lá torturar as pessoas ou para investigar, para ver em que as pessoas acreditam, porque provavelmente elas não acreditam na doutrina oficial, né? E aí chegava lá e não acreditava mesmo, né? E uma das consequências muito interessantes dessa, né, difusão de crença, né, era justamente o radicalismo cristão. O radicalismo cristão. E o que é o radicalismo cristão? São as interpretações radicais da Bíblia, né? Das histórias da Bíblia, né? Porque é isso, né? É uma população em grande parte analfabeta que conhece por histórias. Então, cara, né, você vai ter um material assim muito rico disso, né? Então por exemplo, né? Deixa eu dar um exemplo do que é isso, né? Você vai ter correntes, por exemplo, né? Que são, né? Que são correntes que pregam, né? Essa coisa a pobreza de Cristo, né? Então, Cristo não era pobre, né? Cristo era pobre como nós, como as pessoas comuns, né? Cristo veio para nos salvar, né? Então, se Cristo veio para nos salvar, né? Isso significa que a gente tem que a gente tem direito a tudo, a gente tem direito ao mundo, né? Deus veio, né? Deus se fez carne e morreu, né? Para absolver os pecados e para nos dar a vida, né? Este é o caminho, a verdade e a vida, para nos dar a vida, né? Então nós temos direito à vida, nós temos direito ao mundo. O mundo é nosso, né? Então você vai ter, né? Então você vai ter correntes, né? Tipo os dulcinianos, né? Que era uma galera tipo sangue ruim pra caramba, sangue bom na verdade, né? Era uma galera que tipo, né? Promovia tipo, né? Ondas de assassinato da aristocratas, assim, né? Baseado nessa ideia, né? De um cristianismo radical, um cristianismo que não, o mundo é nosso, Deus, né? Mais tarde no século XV, né? Você vai ter, né? 14, 15, você vai ter uma galera que vai dizer, né? Olha, se Deus morreu por nós, né? Se os pecados acabaram, né? Então é justo, né? Se os pecados acabaram, tudo é permitido, né? Então é justo, né? Ele não diz amai-vos uns aos outros. Então se ele diz amai-vos uns aos outros, então, né? O padeiro e a mulher do cozinheiro podem transar e a mulher do cozinheiro pode transar com o padeiro, né? Então, tipo, isso eu estou usando quase uma citação dos Ranters, né? Que era uma corrente herege inglesa do século, mais século XVI e XVII, na verdade. Mas é isso, né? Essa corrente do paganismo, né? Influenciada pelo paganismo, né? Essa corrente do cristianismo radical, né? Então, esse cristianismo radical então alimentava, né? Ideologicamente, né? Era isso que alimentava o imaginário dessas populações em rebelião permanente. E elas estavam em rebelião permanente simplesmente pelo fato de que não havia uma força política capaz de detê-las, porque não tinha exército nacional, né? O exército era elas, né? Então essa instabilidade constante é que dava arrepio nos modernos. O que os modernos mais queriam era acabar com isso. Quando a gente lê, né, os relatos, né, de filosofia política do século XV, 14, 15, né, 15, especialmente para 14, 15, né, das cidades italianas, por exemplo, né, que é onde nasce a ideia da República Moderna, né? Quando a gente lê essas paradas, né, aquele livro do Quentin Skinner, né, Foundations of Political Thought. Enfim, depois a gente bota nas referências do texto, né? Mas é o Skinner falando, né? Ele mostra isso, ele mostra como que, né? Ele faz muito bem o mapeamento desse ideário político moderno no seu nascimento. E o texto desses caras, o texto desses teóricos era basicamente o seguinte, cara, não dá para tolerar essa multiplicidade política da cidade medieval, né? E do mundo medieval. Não dá para. Por quê? Porque quem é que manda? Alguém tem que mandar. Você tem que acabar com a multiplicidade, né? Eles falavam da multiplicidade em termos da expressão facções. Essa sociedade cheia de facções, né? Não, a gente tem que eliminar isso, a gente tem que centralizar, né? Então, esse poder distribuído, né? Que o povo depende da aristocracia depende do povo, o povo tem uma relação com a coroa depende da aristocracia depende da coroa, esse poder distribuído não, isso tem que acabar, né? Então, é todo um esforço histórico, né? De eliminar esse momento, né?
Então, pois né? Por que eu acho importante falar disso? Assim? Porque a gente tem uma questão importante, né? Quando a gente pensa em radicalismo popular, né? Que é essa referência, né? É uma referência de uma população camponesa, de trabalhadores, né? E que ela se organiza espontaneamente para quê? Para preservar a lida direta dela com a terra. Né? E o melhor momento de ver isso é o momento da acumulação primitiva. É justamente século, né? No caso da Inglaterra, é o século XV, final do XV, né? Ao longo do século XVI, né? 1485 para frente. Né? Então, o que tem a ver com a ascensão da Era Tudor. Né? Então, o que é esse período? Né? O que a gente vê nesse período? A gente vê, né, o Estado se fortalecendo por um processo mega complexo, né? Que a gente pode discutir mais para frente. A gente vê a aristocracia se fortalecendo por causa, né, da sua capacidade de, né, se engajar numa espécie de capitalismo internacional, mercantil. Né? Então, você tem esse momento, né? E aí, por parte das classes dominantes, e aí que você tem uma população que começa a resistir à modernidade. Isso é muito claro. Começa a resistir a isso. Né? A gente não né? É uma sociedade contra o Estado, novamente. Né? Então, é uma população que vai resistir a isso de todas as formas. Como? Fazendo uma organização popular, né? Baseada, é aí que eu queria enfatizar, baseada no trabalho e na lida com a terra, mas é um trabalho que... o que esse trabalho visa? Satisfação de necessidade. Né? Satisfação de necessidade. É um trabalho que visa a satisfação de necessidade. Justamente aquilo, né, que esse esclarecimento tardio aí, né, que vai se configurar em torno da democracia liberal, né? Essa galera, né, é isso aí que eles vão desprezar mais. Né? Trabalhar para se manter. Isso, porra, quem trabalha para se manter é a escória. Né? Pois são as antípodas mesmo. Né? As antípodas são, né, os teóricos da democracia liberal, né, de um lado, e já do iluminismo, né, mas aí chega o seu ápice no século XIX, e do outro lado, né, essa população revoltosa lutando para manter a lida direta com a terra. Né, para manter o seu direito de satisfazer, a sua prerrogativa, na verdade, porque direito é outra coisa, sua prerrogativa autônoma de satisfazer necessidade na lida direta com a terra. Né? Então, pois né? E aí, esse imaginário dessa galera, né, se liga diretamente, né, a algo que é muito mais antigo, que é o que eu estava dizendo antes. Né? Que é esse material que a Júlia traz, né, por um lado, e esse vamos estudar antropologia da Vivi. Né? Fez sentido? Muito bom, com certeza. E lembrando que dentro esse movimento popular que está organizado ao redor da luta pela terra, é um movimento que as mulheres fazem parte. Era o próximo ponto, né? Exatamente. Quer dizer, não, mas você quer falar, Vivi? Fala aí. Não, pode falar. Não, pois é que a importância da mulher nessa confusão constante que foi a Idade Média é enorme, né? Quer dizer, porque especialmente na Inglaterra desse momento da acumulação primitiva, você tem uns momentos assim muito maneiros, né? Que é tipo, né? Nós as mulheres da Inglaterra. Você tem cartas, né? De tipo, nós as mulheres da Inglaterra, né? Nós parimos os homens dessa nação, né? Elas dizem. Né? Tipo, então a gente tem que ser ouvida, né? Então escreve uma carta e manda para o Parlamento revoltoso na Guerra Civil Inglesa de 1640 e pouco, né? Então é isso, né? Quer dizer, e tem uma coisa muito maneira nisso que é o seguinte, né? É que é maneira e curiosa, que é o seguinte, né? O papel das mulheres nessas rebeliões populares, né? Está muito ligado a essa coisa da divisão sexual do trabalho. Né? O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, né? Então, a mulher, quando ela se coloca... A gente pode depois se voltar a esses episódios mais pontualmente. Assim. Mas nessa coisa do parlamento revoltoso que eu estava dizendo, que tem essa petição das mulheres, né? O que é curioso é o seguinte, elas se colocam... Nós somos... Né? A gente tem útero. Né? Nós somos os úteros dessa nação. Né? A gente produz as pessoas. É por isso que a gente tem que ser ouvida. Né? Então, elas têm que ser ouvidas pelo corpo delas, pelo corpo feminino. Né? Não é por XYZ, não é por causa de algum direito abstrato, é uma coisa muito material, muito corpórea, muito inevitável, é o corpo dela. É por isso que elas têm que ser ouvidas. Né? O papel das mulheres nas rebeliões populares inglesas, nessa alvorada da modernidade também, né, da acumulação primitiva e tal, também está muito marcada nas chamadas rebeliões de alimentos. Então, rebelião de alimentos é um negócio que era uma forma de revolta que se tornou comum em um certo momento, que era o quê? Era a população, né, ir nos mercados, né, invadir os mercados e estipular o preço dos alimentos. Porque foi uma época, né,
por causa da concentração de terra, aumentou a concentração de terra para transformar, né, a terra arável, né, em pasto para vender lã para a manufatura holandesa, né? Manufatura holandesa que estava pensando o iluminismo radical. É por isso que esse negócio é todo complicado, sabe? É por isso que essa coisa da modernidade é toda tipo, né? É isso, é lá que começa essa parada. Depois a gente volta a isso. Mas enfim, então, né? Por conta dessa coisa da lã e tal, né? A terra disponível para produzir comida, né? Está diminuindo, os preços estão aumentando muito, é uma época de muita inflação. A população começa então a invadir as feiras e fazer motins de alimento. O motim de alimento era ou se apropriar dos alimentos, né? Ou estabelecer preço para o alimento. Não, o preço justo para o alimento é tal, né? Muitas vezes quem conduzia essas rebeliões eram as mulheres, né? Que estão encarregadas de obter o alimento, né? Quer dizer, a divisão sexual uma espécie de divisão sexual do trabalho antiquíssima, a qual está ligada à manutenção da vida, que é justamente aquilo que o processo moderno quer reprimir, né? E aí o que me chama muita atenção, eu sei que isso é mega discutível assim, né? Dentro né, de um pensamento do feminismo, na modernidade, tudo isso, né? Mas tem uma coisa muito interessante que é como que essas mulheres se potencializam dentro da divisão sexual do trabalho, né? Não, porque olha só, a gente, né? A gente é responsável por botar comida dentro de casa. Então, é assim que a gente vai fazer luta política. A gente vai invadir a feira e vai determinar o preço do alimento. E tipo, foda-se. Né? Então, esse lance, né, essa força que elas ganham, né, no lugar feminino tradicional, né, tá lá. Né? E aí tem um elemento curioso para pensar isso, que é o seguinte, é que quem odiava esse lugar da mulher, né, era, né, quem vai odiar esse lugar, que é o lugar da reprodução material, que é o lugar, né, da mera subsistência, quem vai tentar diminuir, detonar e dizer que esse lugar é subhumano, né, é o outro lado. Né? São as forças políticas interessadas no capital e na administração estatal. Né? É essa galera que vai... Né? Então, é um movimento que vem ao mesmo tempo. Né? É um movimento que, por um lado, o que ele faz? Né? E aí a Silvia Federici mostra isso, essa história direitinho. Então, é um movimento que, por um lado, né, controla, né, segmenta, diminui o corpo feminino e a figura da mulher. Aí vem toda essa carga aí das paixões, né, a mulher como, né, presa da irrazão e o cacete. E, ao mesmo tempo, né, tem uma linha de raciocínio que é a repressão, né, e a destruição e a incapacidade das pessoas comuns de cuidarem da sua subsistência material, que é o domínio feminino. Né? Então, esse processo é paralelo. Né? E isso é muito importante de notar. Assim, sim, é interessante pensar que as mulheres também protagonizaram diversas revoltas no que diz respeito à subsistência, né? Revoltas pelo pão, revoltas pela casa, pelo preço dos impostos da terra, do cultivo da terra, né? Só que eu queria trazer atenção para alguma coisa que você falou e acabou ficando um pouco para trás. Você falou sobre a divisão do trabalho que se dava de determinada maneira, que apoiada em tempos imemoriais, né? O trabalho ele era dividido e as coisas se organizavam de maneira não centralizada, né, de maneira não unificada, mas uma espécie de sabedoria que guiava ali as comunidades que estavam apoiadas em tempos, né, remotos. E que eu queria só comentar que isso é muito material dos contos de fada medievais. Né? O que se diz do Era uma Vez, há muito tempo atrás, enfim, todas essas narrativas que estão apoiadas num tempo sem tempo, né? Num passado longínquo, fruto de algo da memória que se reteve naquela comunidade, mas que se perdeu o exato momento. É importante pensar que não é só o tempo que não é exatamente importante, né? São as práticas que estão apoiadas no há muito tempo atrás, no Era uma Vez, mas também é importante pensar que os contos de fadas eles não têm autoria, né? Então não existe um sujeito que é o sujeito que vai organizar aquela narrativa. São narrativas que são organizadas pelas comunidades. Né? E os contos de fadas eles mudam de aldeia para aldeia, de vila para vila, de comunidade para comunidade, porque os valores mudam. Então, qual é o meu ponto com isso? Não só as mulheres, né? Elas estavam ali, de alguma forma, protagonizando as lutas pela subsistência, pelo básico. Nós parimos os homens dessa nação. A nós diz respeito o pão e a casa. Então, a gente está num lugar muito fundamental da subsistência, em um lugar
um lugar importante, né? O que depois vai ser cooptado por esse discurso capitalista e por um feminismo liberal também, é importante falar isso. Por mais doído que seja, é importante falar isso, né? Que o lugar da subsistência, da casa, da comunidade, dos filhos e tal, vai se tornar uma coisa quase terrível de se engajar, né? Isso foi, por muito tempo, a luta das mulheres e o poder associado a essa luta, que é o poder da subsistência, o poder da vida nesse lugar muito material e muito fundamental. Mas o meu ponto é que as narrativas dos contos de fadas, que estão apoiadas em sabedorias, né, do Era Uma Vez, há muito tempo atrás, Um Lugar Sem Tempo, e que vão organizar a distribuição do trabalho e da vida, elas também não têm autores, né, elas não têm assinado, quem escreveu isso foi fulano de tal, que merece honra e fama e reconhecimento, mas elas são autorias, né, compartilhadas e frequentemente veiculadas a partir das mulheres, porque as mulheres também eram agentes fundamentais da educação. Né? E elas contavam essas histórias e esses contos para as suas comunidades. É importante falar que os contos de fada, eles não eram contados apenas para as crianças, mas também para os adultos, né? E muitas vezes em ocasiões festivas, em celebrações, etc., às vezes associados às próprias colheitas, ou seja, ao sucesso dessa empreitada da subsistência, do trabalhar para comer. E aí eu penso no Marx, né? Também pensar em trabalhar, estudar e celebrar e fazer festa, né? Os 3 momentos do dia dentro de talvez uma sociedade comunista, mas algo que o trabalho não seja esse elemento de exaustão, mas importante apenas ali para o nível da subsistência. Então, um pouco só para de alguma forma, ajudar, né? Tipo, completar o que você estava falando, Pedro. A educação, através dos contos de fadas, né? E a luta pela subsistência, elas são 2 expressões dessa potência feminina, né? Nessas organizações medievais, que são muito evidentes e muito poderosas e muito fortes, e que, de alguma forma, na nossa narrativa convencional de que a Idade Média é a Idade das Trevas e que nada aconteceu e que era um momento, né, terrível e que a gente simplesmente quase pula, né, quase pula esse momento das lutas dessas populações, isso é fundamental. O papel das mulheres como uma resistência a um modo de vida moderno que estava se impondo, que é um modo de vida que unifica, né? Unifica no sentido de centraliza, na verdade. É isso que eu quero falar. Ele centraliza e eu acho que é análogo falar que é nesse momento em que a gente também tem os textos com autoria. A gente começa a assinar embaixo dos textos. Vocês entendem essa analogia que eu faço? É isso, né? Se torna importante que aquela educação, aquele veículo, aquela história, ela seja de alguém, né? E isso é uma mudança no modo de vida e no modo de pensamento. Quando a gente fala de filosofia como modo de vida, como a gente costuma fazer no IPIA, é disso que a gente está falando, né? Não existe diferença, né, entre pensar em ser. Mas essa diferença ela começa a ser instaurada nesse momento. Existe sim, e esse pensamento ele é meu. Ele é desse indivíduo, desse sujeito. E ele está obedecendo a determinados interesses, a uma determinada ideologia, porque ele está sendo centralizado. E a gente está mudando a maneira como a gente se organiza enquanto civilização. E essa maneira é violenta. A modernidade não chegou e a população medieval se entregou de bom grado as terras comunais, os bosques, os rios, e etc. Isso é o modo de vida. Foi uma coisa tomada violentamente à força. A gente sabe disso. Enfim. Não e tem um lance aí, né, que eu acho que é legal a gente sublinhar, que é o seguinte, né, da onde vem, então, né, a nós aqui, nós 3 aqui falando, né, então, da onde vem, né, esse nosso movimento, então, de fazer esse resgate a essa sociedade tradicional, então, né, porque, né, dependendo de por onde, né, dependendo de por onde a gente chega nessa discussão, né, poderia ser um lance assim, tipo, pô, mas então essa galera aí tá defendendo o retorno à Idade Média, é isso mesmo? Tipo, né?
então a modernidade perdeu o valor. Então, tipo, né? Olha só, que é importante sublinhar como é que a gente chega aí, né? Então, vamos refazer rapidamente, né? Refazer como é que a gente chega aí, né? A gente está em busca, né, da ideia de uma democracia radical, né? Nessa discussão, a nossa busca é essa, né? É assim que a gente vai chegar no medievo, né? Na democracia radical. Então, o que acontece? Nesse caminho, a gente acaba esbarrando, né, em um monte de preconceitos intelectuais que a modernidade estabeleceu e que, né, a nossa intelectualidade, a intelectualidade do nosso meio, né, da contemporânea, bem intencionada, progressista, o cacete, que compartilha desses preconceitos, né? Então, né, e aí é que tá aí é que é o legal dessa discussão, né? Quer dizer, porque olha só, então a gente está falando, né, de tipo, né, o que a gente está dizendo, em outras palavras, é uma referência para pensar a democracia radical é o medievo. Então, é algo que aconteceu no medievo e é algo que aconteceu nas sociedades tradicionais, né? Então, tem algo nas sociedades ditas tradicionais, não modernas e pré-modernas, né, que tem algo a nos ensinar sobre o que é interessante na democracia radical, né? Autores como Linebaugh, Peter Linebaugh, né, eles vão mostrar, né, que, na verdade, o Linebaugh tem uma tese muito boa, assim, né, que ele persegue na Ida de Muitas Cabeças, do Long Unhanged, né, o manifesto da Magna Carta. A tese dele é a seguinte, o que ele diz é, sabe qual é a verdadeira inspiração das massas socialistas? Não é a fábrica, como dizia o Marx, tá? É os comuns, né? A grande inspiração são os comuns, né? Então, isso é uma tese mega discutível, mas é muito boa, é muito interessante, tem alguma coisa aí, né? É mais ou menos por aí, é por essa via que a gente está indo, né? E aí, assim, né, só para isso, é para sublinhar, né, para ficar claro desde onde a gente está falando de tradição e de trevas aqui, das trevas, né, supostamente, né? Não é trevas, não é tradição apenas, né? Tipo, é isso. E, bom, e aí, depois de sublinhado isso, eu queria lembrar a Júlia estava falando, eu estava me lembrando, né, de uma descrição, né, sobre o que era a religiosidade inglesa, né, popular, né, no final da Idade Média, né, na Inglaterra. Então, você tinha umas festividades assim, né, que são muito maneiras, né? A Júlia usou a expressão poder da vida, né, para falar dessa coisa né, que junta, né, o lugar do feminino, o lugar das satisfações materiais, o lugar do trabalho, né? E aí, né, dá para botar outras coisas nesse caldo da religiosidade, a festividade, né, né, uma coisa assim da vitalidade comunal, né? Então você tinha uns festivais, né, por exemplo, o festival eu esqueci o nome agora, mas é o festival de plantio da cevada, né? Que era numa época do ano que eu não me lembro mais. A cevada era muito importante, que é uma coisa que cresce mais fácil do que o trigo, então, né, ela é muito importante na dieta das pessoas comuns. Então você tinha lá né, a festa do plantio da cevada. Então, o que acontecia na festa do plantio da cevada? A aldeia, né, a aldeia camponesa se reunia, né? Então aí o padre vinha, o pároco local vinha, né, benzia o arado, porque geralmente uma aldeia tinha um arado apenas, não precisava cada família ter o seu arado, né? Você tinha o arado, era um bom arado, e as pessoas revezavam ali, tinham a sua própria organização de como usar o arado. Então o cara benzia o arado, e aí os homens iam carregando o arado pelos contornos da aldeia, né? Então diziam, né, aqui começa a terra de fulano, aqui termina não sei o quê, aqui começa... Aqui não sei quando teve rebelião, aqui nesse ponto morreu fulano na rebelião de não sei quando, aqui nesse ponto o santo tal passou e fez xixi, né? Aqui, né? E as histórias tinham esse caráter meio cômico mesmo, né? Uma coisa, né? Não tinha essa aura, né? Você tinha uma coisa meio cômica, né? Então você ia reconhecendo o território, imagina, as pessoas carregando o arado, o padre benzendo a parada, contando histórias sobre a localidade, né? Tipo, onde começa e onde termina o rio e tal, os direitos, ia lembrando os direitos comuns, as prerrogativas comuns, né? Então, na floresta, a gente pode, porque tinha todo um sistema, né, de quando você pode cortar madeira na floresta, quem é que pode entrar, quando os homens entram na floresta, quando as mulheres entram para fazer o quê. Então, tudo isso era codificado nessa coisa dos comuns, dessas tradições ancestrais, né? E aí o padre benzendo, os velhos da aldeia contando as histórias, né, as crianças em volta, né? E aquilo terminava tudo numa grande festa, que era a festa onde você, né, separava a parte que você ia usar das reservas para semear e a outra parte se queimava, comia, né? Você tipo aproveitava, né? Então, né, e você fazia isso na frente da igreja, né? Ou na frente da igreja ou no pátio da aldeia, né? O chamado village green, né? No inglês. Então, quer dizer, é muito maneiro essas cenas, né? Porque elas mostram para gente como que essas esferas que a modernidade apartou,
religiosidade, trabalho, prazer, né, cultura, né, a memória, todas essas esferas, né, que hoje estão todas fragmentadas, né, como essas esferas estavam todas juntas, né, num processo vital, né, que dizia respeito a esse controle das pessoas comuns sobre a vida comum. E esse é o ponto que eu queria voltar para a gente, de novo, sublinhar da onde a gente está vindo para falar disso, né? Porque a gente chama o antigo, porque não, a gente está falando disso, a gente está falando desses, né, a gente está falando, né, do que há de importante numa discussão sobre democracia. É o controle das pessoas comuns sobre as práticas comuns, cara. Né? Poder viver autonomamente, né? Poder lidar com a natureza, né? E não só com a natureza, mas na natureza, né? De forma autônoma, cara. Né? Então, essa que é a discussão. Né? E essas cenas ilustram muito bem isso, eu acho. Ótimo, excelente. Tem muita coisa para a gente pensar, né? Mas eu acho que acho que a gente finalizar aqui, já finalizar com esse assunto sobre a questão da religiosidade, da fé, das crenças, ou do mundo encantado e o desencantamento do mundo com a idade da razão. Eu acho que é uma boa forma da gente finalizar hoje, para já sinalizando para o que virá na próxima. Mas tem outras questões que eu anotei, mas acho que ao longo dos nossos encontros eu vou poder, com certeza, retomar nelas. Então tá. Então, obrigada. Obrigada a vocês, obrigada a todo mundo. Um beijo. Valeu, gente. Obrigado. Beijo, até a próxima. Beijo.